Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Bora de ir pra casa. Meu Deus, cara. Ah, Marim, mal voltou e já gerou polêmica de novo, igual em 2022. Ô, coisa boa, hein, Cleide? Hoje pode até parecer que é um vídeo de sono bisquedol, mas não é bem o caso. Eu vou usar ele como base, mas a discussão hoje é sobre... Mas eu quero falar muito sobre o termo Gunner, ou até mesmo como a internet hoje se tornou um problema para qualquer tipo de design, proposta minimamente apelativa ou sexualizada. Eu digo, tipo, qualquer uma mesmo. Eu vou também falar dos contras e da minha opinião, mas eu também vou colocar alguns pontos no sentido de arte, no sentido mais abrangente, no sentido que, na verdade, acaba tendo um comentário totalmente tendencioso por trás e bem questionável de uma galerinha aí nas redes sociais. Filho da... Principalmente de muitas pessoas que acabam pagando de moralista, mas acaba só suando o total oposto disso. Sua filha de uma p... é isso que você é, sua filha de uma p... Mas como diria Jack Stripador, vamos por partes. Mas vamos lá, o que é um Gunner? Vocês devem estar começando a ver esse termo sendo usado de uns tempos pra cá. Eu já tava vendo isso sendo usado na gringa também de um tempinho pra cá, mas só notei que ficou mais enraizado aqui no Brasil recentemente. Um Gunner, pra quem não sabe, é um termo lá da gringa usado pra descrever o maluco fissurado em conteúdo carnal, por assim dizer. Sim, é o cara que tem o braço igualzinho da morte do Apenas um Show. O Gunner não é só um punheteiro ou uma punheteira de quinta categoria, como eles só consomem coisas com esse tipo de vibe sexual ou realmente pornográfica e se orgulham disso, tipo, se orgulha de ser punheteiro. Tanta coisa pra se orgulhar, você vai se orgulhar justo disso? Que ponto chegamos? Que nojo. Só tem pornografia! Por que você tá olhando minhas coisas pessoais? Tu é muito pervertido, só tem coisa pesada aqui. Mulher fazendo terra, mulher... Tu é muito pervertido mesmo. Olha aqui, mulher com tromba. E sim, existem Gunners, é igual o termo incel na internet, que é feito pra descrever uns homens frustrados pra caramba com relacionamentos anteriores e descontam qualquer tipo de raiva e frustração em mulher aleatória que não tem nada a ver, tipo Titã do Megamente. Não existe coelhinho da Páscoa, nem a fada do dente, nem a rainha da Inglaterra. É verdade. Tanto um Gunner quanto um incel existe. O problema é que, como é um termozinho feio da internet, e a internet sempre vai procurar uma forma de menosprezar outra pessoa quando não concorda com ela, criando assim um espantalho, ao invés de um argumento coerente, ela chama tudo e qualquer coisa de Gunner ou de incel. Nesse caso específico no foco desse vídeo, é o Gunner. Qualquer coisa minimamente sexualizada é chamada de Gunner ou designer Gunner bait. Porque, oh meu Deus, o design desse personagem mais sexualizado automaticamente foi feito para atrair um Gunner. Você quer mesmo é uma giromba. Não é assim que funciona, gente. Inclusive tem um vídeo muito bom, que eu vou até deixar de recomendação, porque é uma pessoa que é mais estudada nessa área do que eu, bem mais, que é o Eric Arten. Ele fez um vídeo sobre design Gunner, entre aspas, e um ponto que ele coloca nesse vídeo e que faz muito sentido é sobre essa questão de sensualidade, erotismo já é usado na arte desde sempre. É um ponto válido que sempre esteve na humanidade. Desde a Grécia Antiga você já vê menção nisso. Até na Mesopotâmia. A apreciação ao corpo como um todo sempre foi muito grande. Mas resumidamente o corpo humano sempre foi visto como algo belo. E sempre foi exemplificado de alguma forma. A arte só acontece do mesmo jeito. Por isso que você vê tantas obras que acabam tocando nesse tipo de assunto. No erotismo também, principalmente em obras adultas. E isso vai de Ocidente e Oriente, tá? Isso daí não é uma coisa exclusiva de nenhum povo. Sendo assim, o termo Gunner não é o melhor exemplo. Gunners existem, mas pegar tudo que é minimamente sexualizado e chamar de Gunner é idiota. Até porque um Gunner, tipo, de novo, é o estado mais máximo de uma pessoa que tá com a dopamina e a serotonina na casa do caralho na cabeça. Já tá com o cérebro derretido, já virou mingau. Então, sei lá, um ZZZ da vida e um Marvel Rivals, como tem gente que gosta de falar que esses jogos são de Gunner, não é o suficiente pra elas. Não é o suficiente pra essa galera. Não é o foco. Esses jogos apelam porque eles apelam mesmo. É pra chamar atenção. Chamar tanto a atenção do público feminino ou masculino. E eu não tô zoando, pois mulheres, ó, eu vou contar um segredo aqui. Mulheres também podem ficar excitadas.
E gosto muitas vezes desses tipos de corpos mais apelativos. E eu não tô zoando, existem pesquisas ou até mesmo estudos em volta do fato de como as mulheres gostam do perfeccionismo em relação a corpos e atitude, muito mais do que até mesmo homens. Só pra vocês terem uma ideia, os maiores consumidores de caráter IA no mundo são mulheres, e sim com intuitos românticos ou até sexuais. Caralho, E explicar? Eu gosto das inocentes falando safadeza, ué. Seria um insulto não querer bater uma. Eu não ironicamente pensava que isso seria uma coisa mais compulsória e feita por homens desesperados. Mas não, a maior parte de consumidor disso é mulher. Isso não é um bom sinal. Homens, saiam dos X-Vidros imediatamente. Mulheres, parem de conversar no caráter IA. parou! Eu acho que era mais nesse tipo de coisa pornográfica e zoada que a gente devia estar mais de olho, ou em situações paias que são colocadas dentro, por exemplo, do nosso país, do que ficar chamando qualquer pessoa aleatória na internet de Gunner, por qualquer motivo que seja, até mesmo se ela for artista, que tá ligado mais ao próximo tópico. Eu acho que eu não falei nesse canal, mas eu fiz diversas promessas de ano novo, pra vocês terem uma ideia. Uma delas seria voltar pra academia, voltar a fazer exercício, que eu tô mantendo até agora, e a outra seria de voltar a desenhar. Até porque temos dois pontos muito importantes, eu já sou baixinho, então pelo menos que eu seja um anão bombado. E o segundo é que desenhar sempre me fez muito bem, e eu desenhava muito quando mais novo, mas a partir de 2020, ironicamente na pandemia, eu comecei a ficar muito desanimado, e até por concentrar na origem desse canal mesmo, eu acabei parando de desenhar. Mas agora em 2025 eu voltei e tô desde o início do ano desenhando, treinando e estudando fundamentos, desenhando forma pra cacete, anatomia e os caralho 4. Tô até fazendo no computador e muitos dos meus desenhos eu posto no Twitter e no Instagram. Inclusive, se você desenha também, faz fanart, os caralho 4, como eu não tenho servidor Discord e não pretendo criar por enquanto, pode postar aqui na comunidade do canal, na aba comunidade do canal, tá aberta pra vocês. Pode me marcar no Instagram, no Twitter, tá de boa, eu dou uma conferida. Eu tô gostando muito de ver desenho e eu tô estudando muita coisa em volta disso, tanto livro quanto qualquer outra coisa do tipo. E por que eu tô falando isso? Porque parte da arte em si você vai acabar vendo nudez, você querendo ou não. Se você é muito fresco, você vai acabar ficando meio puto. Porque quando você for fazer um gestual ou uma anatomia, você não vai ficar desenhando roupa sempre. Você às vezes só quer treinar a parte da anatomia ou entender como tal parte do corpo funciona. E sem nenhuma malícia, tá? Então você vai acabar tocando nesse tema de corpo do ser humano. Seja feminino, masculino, tanto faz. E até em outras redes sociais vizinhas eu tenho que acabar vendo uma pessoa que tá fazendo treinamento de anatomia, tá treinando ou faz realmente uma arte mais hot. Não chega a ser nem not safe for work, um NSFW, e aí tem que ser chamado de Gunner ou os caralho 4. Isso é feio. Como eu falei, é uma forma de inferiorizar a pessoa e deslegitimar a arte. E eu vou dizer também, não é toda forma de arte ou toda tentativa de criação de arte só porque é sexualizada tá de boa. Pra mim tem cada coisa paia, principalmente arte contemporânea. Sinceramente, puta, mas tem uns bagulho lá que é só nojento. Que nojo. Tá achando que o quê? Sou estudante da USP que usa erva de esprigatito? Não, eu tenho um pouquinho de bom senso. Animes, séries e até músicas, na minha opinião, às vezes passam de um ponto que eu acho aceitável. E não digo aceitável no sentido que deveria ser censurado, ou que eu vou lá e vou chamar o maluco que escuta, assiste aquilo de Gunner. Não é isso. É só o meu ponto pessoal do que eu acho aceitável, que eu não consumiria. Pô, tem cada anime que apela a cada 3 segundos pra mostrar uma periquita que é só desgastante. E olha que tem uns animes que eu gosto, ou que pretendo assistir, que são muito focados na questão sexual. E eu não me importo. Então vocês veem que é realmente umas coisas bem específicas que me deixam desconfortável. Seja o uso esfriado de palavrão, ou de menção a atos sexuais, que só fica parecendo algo bobo infantil pra mim. Claro, eu sou fã do meu limite, mas todo mundo tem os seus limites. E tá tudo bem. Nós somos seres humanos com gostos diferentes e temos perspectivas diferentes do que é mais de boa ou não. Tem tema que é sensível para certas pessoas. Como eu falei, o problema é resumir tudo que é minimamente sexual, seja grande ou pequena, a uma depravação pura. O problema é generalizar, colocar tudo na mesma caixinha. E assim, existem formas de fazer um design apelativo que não seja necessariamente hipersexualizado. Apelativo é só porque você sabe que vai chamar a atenção, não necessariamente é sexualizado. Um bom exemplo disso
é K-pop Demon Hunter. Os designs delas não são hipersexualizados, mas é memorável pra caramba. São designs bonitos que chamam a atenção, com o estilo de arte inteiro do filme sendo muito bonito, com a animação que lembra aquela vibe de 2D misturado com 3D. Muito boa a forma como eles fizeram isso. Em comparação, pra vocês terem ideia, os personagens masculinos são muito mais sexualizados ou erotizados mesmo do que as femininas. Muito mais. E tipo, o filme deixa escrachadão isso. Também são bandos de coreano bonito, é difícil competir, né? É verdade. Nanami e Jujutsu Kaisen não foi feito pra ser sexualizado na cena dele descendo a tora no novinho. Quer dizer, descendo a porrada no loirinho. Sério, a cena dele em si, na verdade, é extremamente viril, forte, mas ela é apelativa. Tanto que todo mundo pensou a mesma coisa. Todo mundo pensou besteira com essa cena. Geme meu nome, Geme. Falando Dudu. E essa falácia, que inclusive muito homem replica na internet, que... Ai, essas obras aqui são tudo feitas por homem. Ah, na verdade, as obras feitas por mulher não tem putaria. Olha só, eu só assisti Dungeon Mesh e sou Sonofriere na minha vida. Vai tomar no meio olho do seu c... Sendo que, na verdade, tem muita mulher que sexualiza personagens femininas. Tipo assim, muita mulher mesmo. Pega aí um Chobit, um Gachakuta, um próprio Sonobisquedol, diversas outras obras do tipo. Elas são todas escritas por mulheres, tá? E antes que venha também esse mesmo papo de... Na verdade, elas fazem isso pra ganhar dinheiro em cima do consumidor médio japonês que é homem. Gente, se essas mulheres quisessem ganhar dinheiro fazendo putaria em cima de homem, elas iam fazer hentai. O quê? Não tô nem zoando. Muito autor de hentai é muito mais bem pago do que mangaka. Mangaka só começa a lucrar mesmo se ele ficar realmente famoso. Conseguir vender bastante o mangá dele. Porque senão eles não vão ser ricos não. Não é assim que a coisa funciona. Lá fora é mais fácil ficar rico desenhando hentai do que desenhando uma obra. Porque desenhando uma obra, você tem que ter um storytelling legal. Não adianta você só apelar. Você tem que ter uma obra interessante o suficiente para conquistar um público e ele querer te acompanhar. Tem todo um esforço quando você cria uma história, character design, escrita e etc. Então não é uma coisa fácil, é muito mais fácil se elas quisessem ganhar dinheiro fazer isso, até porque elas têm arte muito boa. Mas não, foi uma forma delas contar a história. Chobit toca em muita pauta social que, assim, pra muitos é tabu, e inclusive toca isso de forma ácida. E é feito por um grupo de mulheres, a Clamp. Sério, se eu te falar onde fica o botão de ligar dessa robozinha aqui, a Shi, eu acho que já é uma polêmica. Na real, todos os tópicos que Chobit toca são extremamente polêmicos hoje em dia. Se só que lançasse uma temporada atual, maluco, o Twitter ia embaixo. Tô nem zoando. Oh my God! Gachakuta, assim como um Jojo da vida, usa a base em modelos. Eu gosto muito como autor de Gachakuta tem uma variedade muito legal de design, sejam mais sexualizados ou não, tipos de corpo diferente, etnia. Muito foda a arte de Gachakuta. Outra que entra na mesma vibe é da autora de Dungeon Mesh. Dungeon Mesh tem uma variedade de design absurda. Tipo, a fantasia medieval, você já pensa, vai ter o elfo genérico, vai ter o anão genérico, vai ter o humano genérico, tudo genérico. Infelizmente a gente tá um pouquinho assim com se trata de obra medieval hoje em dia. Mas não, Dungeon Mesh tem uma variedade de raças e diferenças em si do design, não só das raças, mas dos personagens individualmente, muito boas. Sério, tem um livro de ilustração que eu, inclusive, quero comprar, assim que eu tiver dinheiro, porque nesse momento eu estou falido, que é muito legal. É um livro da autora de Dungeon Mesh mostrando as ilustrações dela, os sketch art, todo o trabalho em volta disso. E se você não gosta de coisa mais sugestiva, eu não recomendo esse livro. Tem muita coisinha lá dentro que é mais sugestiva, para teste de interação, para teste de corpo e mais uma porrada de coisa envolvendo os personagens do Dungeon Mesh. Não é nada pornográfico, só tô dizendo que é mais sugestivo. E quando não é sugestivo, é realmente só nudez por questão anatômica. Como eu falei, Izutsumi que o diga, né? Eu vou passar as imagens mais de boa, obviamente, mas saiba que tem coisa mais pesadinha no livro. E pesadinho eu digo, tipo, não mostraria isso pra uma criança, obviamente. Mas em si, o livro é bem legal, é um livro bem da hora. Vai aí a recomendação se você tá aprendendo a desenhar, quer aprender mais sobre esse ponto da anatomia. Mas lembrando, não pula os outros fundamentos e vai direto pra anatomia. Não é assim que as coisas funcionam. Só vai pular passo e vai fazer merda. Eu mesmo só tô chegando mais nesse ponto de anatomia agora. E mesmo assim, eu acho que eu deveria treinar mais forma antes de anatomia. Às vezes fica meio estranho. Às vezes a exposição e a sensualidade pode ter propósito ou não. Seja de forma humorada ou não também. Tipo, Dandadan tem cenas que tem piadas eróticas pra caramba.
Mas são piadas muito quinta série, justamente porque a base de inspiração de Dandadan são Super Sentais e Tokusatsu, que tem aquele humor mais japonês, se eu posso dizer. Eu sei que é uma obra japonesa, mas você sabe que tipo de humor eu tô falando. O humor meio retardadão mesmo. Qual o seu nome? Bom, eu acho que aqui na Terra seria pronunciado assim. Piroca da Rola Pinto. Tem gente que até tenta procurar nuance nesses momentos, não dizendo que Dandadan não tem personagens fodas, histórias e lutas muito boas. Dandadan é uma obra muito legal. Mas o humor dele é bobo, gente, não é complexo não, é só bobinho mesmo, e tá tudo bem, eu gosto de Dandadan por causa disso. Tem um meio termo, tipo, eu colocaria Yofukashi no Uta nisso, pois ao mesmo tempo que o erótico nas ilustrações e também dentro do mangá e até dentro do anime, é muitas vezes para representar os vampiros, porque caso você não saiba, na lore dos vampiros, eles precisam ter um sex appeal, eles precisam ser sedutores, faz parte da forma como eles castam, e tem um motivo para isso. Se você assistiu anime, você sabe do que eu tô falando. Ao mesmo tempo, também tem um monte de piada de quinta série, porque a própria Nazuna, que é uma das personagens principais, tem um humor idiota de quinta série. Sério, o palavreado dela é completamente chulo, e de novo é isso que torna essa personagem interessante em vários momentos. E tem casos totalmente sem propósito. Nier Automata tem uma história muito foda, que abre margem para diversas interpretações. O final do jogo é extremamente interessante, mas o design da 2B é sexualizado porque sim, é estético por apenas ser estético. E é muito bonito o design dela. E antes que você fale aqui, ah, isso é mentira, é claro que um significado muito maior pela sensualidade da 2B. O próprio Yokotaro já admitiu que o design dela é só desse jeito porque ele gosta de mulher, então não tenta tirar leite de pedra não, do resto do jogo você pode, mas a 2B é desse jeito porque é um autor service. E tudo bem, de novo, ela é muito bonita no sentido de design mesmo. 2B não ironicamente tem talvez um dos designs mais icônicos de jogos dos últimos 10 anos, é muito foda. Ela e o resto do elenco de Nier. Então eu falei, isso vai depender de caso pra caso. Como vocês viram, o ecchi e até mesmo às vezes o fanservice, ele pode ter mais significado, como às vezes não. Tem muito fanservice em mangá shounen especificamente, principalmente antigamente, que era colocado pelos próprios editores, única e exclusivamente para chamar a atenção do público jovem masculino, que era o foco do shounen. Eu digo era, porque mesmo ainda sendo mangás feitos pro público mais jovem, hoje em dia essa demografia tá morrendo aos pouquinhos. Muito seinen não entra sempre no seinen, no sentido de só atiçar o público masculino. Sono Bisquedol e Kuzuria no Igorigoto tem um público majoritariamente feminino e eles são seinen. Então, vocês estão vendo, né? Hoje em dia tem muita mulher consumidor de mangá shounen, e não só mangá de porradinha. Shounen não é só isso. Pode pegar Shonen Jump hoje em dia mesmo, pouquíssimos mangá lá tem fanservice. E eu acho que atualmente não tem nenhum mangá genuinamente ecchi dentro da Shonen Jump. Pelo menos não que eu me lembre. A maioria das obras hoje em dia estão mais soft. Podem ser violentas, mas soft no sentido sexual mesmo. E isso entra no nosso próximo tópico sobre generalização como um todo, e talvez o tópico mais polêmico do vídeo todo. Mas antes, eu vou agradecer os membros, que são fodas demais. Se puder, se torne membro. E se não puder, deixa o like, se inscreve aí, compartilha o vídeo, que já vai me dar uma forcinha do caramba. Pois agora, talvez seja o momento que o meu vídeo vai ser realmente desmonetizado. Lembra que eu falei que um dos problemas de colocar a sexualização como um problema, o problema dos animes da sexualização é idiota e generalista? Então, não só vem de um discurso bem problemático, como vem de gente que tá tentando só menosprezar o outro. Não entenda errado, tem sexualização que eu acho paia, tem sexualização que eu não gosto, tem exagero de fanservice que me faz querer arrancar os cabelos. De novo, todo mundo tem seu limite, tem obra que é pra você, tem obra que não é pra você. Quando eu digo problemático, já digo do bagulho das loli, ou de personagem com aparência extremamente infantilizada, ou que realmente é uma criança sendo sexualizado. Pô, é personagem que parece criança, cara, é paia. Isso é paia. Algumas vezes personagens adolescentes são sexualizados, mas eles são colocados com corpos adultos, porque a intenção mesmo é atrair pelo corpo adulto. Tipo, o que as pessoas gostam, seja homem ou mulher, são corpos adultos. Agora, quando é com criança, você só tá tentando atiçar uma galera doente, literalmente doente. E vocês sabem que tem todo um contexto e um problema social lá no Japão enorme em relação a assédio sexual, principalmente de garotas abaixo da faixa dos 14 anos. É nojento pra caramba, mas é um problema do Japão. Por que eu tô colocando esse ponto? Tô colocando que sexualização pode ser ruim às vezes? Também, mas isso é meio que óbvio. Qualquer coisa usada de forma meio indevida, ou no local errado, na hora errada, da forma que é feito, pode ser problemático. Problemático no sentido mesmo social. A questão é não generalizar. O meu problema aqui que eu tô falando não é nem com os animes em si, sobre o discurso.
Muita gente que atacou quem tá assistindo Sonobusuke Doll nesse momento, que teve muito essa discussão como foi lá em 2022 e agora em 2025, geralmente gosta de pôr que o anime só tá lá no topo porque ele tem sexualização. O que, vamos ser sérios, é uma falácia. Se todo anime que tivesse sexualização tivesse lá no topo, um monte de pseudo hentai e eroge estaria lá no topo de popularidade. E agora, como eu falei, estão colocando qualquer obra com o mínimo de uma piada de teor sexual ou até mesmo fanservice como algo Gunner. Pô, eu vi gente falando não ironicamente que Deltarune no capítulo 4 virou um jogo Gunner por causa da piada do Sans e da Toriel, sabe? A piadinha lá do Chris no quarto, etc. E a criança, como é que você tá? Dormiu bem? O quê? Esse arrombado tá pimbando a tua mãe! Caso não saiba o que eu tô falando, eu fiz um vídeo sobre isso no canal secundário, muito bom por sinal. Mas tipo, Gunner? É sério que você tá comprando uma piada de duplo sentido com um cara viciado em pornografia? Não ironicamente? Vocês acham que a maioria dessas obras que estão no topo, sucesso por causa de fanservice ou eti? Claro que existem exceções, mas você acha que a maioria delas só estão ali no topo? Você acha que o mangá de One Piece tá entre os mais vendidos da história? Não por causa da sua narrativa, dos seus personagens do mundo, que é completamente incrível? Ou acha que é porque tem personagem peituda com os peitão na tela? Você acha que Kuzuriya no Higorigoto e Sonobusuke Doll, que estão entre os mais vendidos desse ano, e por sinal tem um público majoritariamente feminino, estão lá no topo só porque existe uma personagem que gosta de se sexualizar e porque a Mau Mau pegou num baita sapão nessa temporada, virou até meme? Vocês acham que é única e exclusivamente esses pontos? Não existe mais nada nessas obras que poderia atrair as pessoas? Então, se você pensa dessa forma, é só triste mesmo. Muitas vezes esse tipo de argumento é usado, inclusive, pra inferiorizar mulheres. Isso que é paia também. Não querendo pagar de paladino, defensor da justiça, mas é paia ver um monte de mulher defendendo esse anime, e aí vendo um monte de homem, filha da mãe, pagando de puritano e de desconstruído ao mesmo tempo, jogando elas a merda. Isso é bizarro. Ai, gente! Uma coisa irônica é que você gostando ou não da obra de Sonobusuke Doll, a mensagem dela é boa, uma mensagem que é importante até mesmo se aprender, que é cada um tem seus hobbies, cada um tem suas preferências, coisas que podem ser vistas como estranhas, e tá tudo bem. Contanto que não seja nada errado, ou que você não esteja fazendo mal pra outra pessoa, qual o problema? Marinha é uma adolescente que curte uns Fate Stay Night da vida, uns eroge, até camisa de arregaô, animes no geral, principalmente animes eti. Ela mesmo fala isso, ela gosta das roupas sexy, ela gosta da vibe delas, ela acha bonito, como ela mesmo diz, e tá tudo bem. Gojo gosta de costurar, criar bonecas, estilizar, cozinhar e uma porrada de coisa que seria mais associada ao gênero feminino, muitas vezes. E tá tudo bem. Até um personagem foi introduzido recentemente no anime, o Amane, e sim, o Amane é um homem crossdressing. Ele começou a fazer crossdressing de cosplay na adolescência e ele faz até hoje. Ele era uma pessoa extremamente introvertida antes disso. Hoje tem mais amigos, ele é uma pessoa mais extrovertida. Ele gostava de se expressar fazendo cosplay das personagens de anime que ele gostava e que o inspiravam de alguma forma. Tem até o momento que você vê que a namorada dele tenta menosprezar ou inferiorizar pra caramba pra jogar essa sopa fora, dizendo que ele é uma pessoa nojenta, completamente depravada, e ele simplesmente só terminou com ela. Não vai largar a felicidade dele, algo que pra ele é totalmente tranquilo e literalmente não está fazendo mal a ninguém, só porque outra pessoa não gosta. E esse é o ponto. Por sinal, tem um vídeo muito legal de um canal gringo, caso você entenda inglês, é o canal da Mimiori. Ela fala muito sobre o ponto especificamente do porquê Sonobusuke Doll é tão popular entre o público feminino. E eu não tô zoando, tem muita pesquisa em volta disso. Sonobusuke Doll e Kuzuriya no Higorigoto são uma das obras mais consumidas pelo público feminino no ocidente e no oriente. Então vale a pena, é um vídeo bem legal e ela tem mais propriedade para falar desse assunto do que eu. Mas eis a questão, justamente. Não é legal generalizar, colocar tudo no mesmo balaio, tudo na mesma caixinha, só porque você não gosta de algo. Não é porque você não gostou de tal anime, ou porque você não gosta da narrativa de anime, porque a narrativa de anime em si é muito mais exagerada, é muito mais dramática, por se basear muito do cenário do teatro japonês. Sim, existe Gunner, como eu falei no início do vídeo, mas não é nem a maioria das pessoas, nem de longe, nem dos otakus, sendo bem sincero. Hoje anime é algo mais mainstream. De acordo com The Hollywood Reporter, mais de 50% dos usuários da Netflix são consumidores de anime. E no ano passado também teve muito destaque para os doramas que estão estourando nessa plataforma. Isso não é só a Netflix, em vários outros cantos também estão estourando. Você notou que começou a vir mais filme de anime pro Brasil de uns anos pra cá? Como eu falei,
de uns anos pra cá, principalmente depois da pandemia, anime virou mainstream. É algo que muita gente consome, e não necessariamente é um otaku fedido. E você acha que essa popularidade toda de animes, doramas, séries de animação indie, jogos indies como um todo, isso vem acontecendo porque todo mundo decidiu descascar a banana e brincar de siririqueira ao mesmo tempo? Não foi por causa disso. São porque são obras boas ou minimamente divertidas que acabam atraindo o público geral, não só uma pequena parcela dele. O conteúdo aqui no ocidente ficou extremamente genérico e saturado de uns anos pra cá, às vezes colocando até mesmo política na frente de contar uma boa história, que é isso que as pessoas querem, entretenimento, uma boa história. Não tem problema botá-las pra repetir, mas o negócio tem que ser bom. E a mesma coisa vale para outras obras, elas estão conversando muito mais com o público do que as obras ocidentais, pelo menos em sua grande maioria. Claro, tem conteúdo genérico e merda lá no Japão, isso é fato, mas pra maioria das pessoas, isso é novidade, como foi, se tornou mainstream recentemente. Não ironicamente, até minha avó e minha mãe assistem anime dorama atualmente. Existem problemas na indústria japonesa como um todo, principalmente do trabalho, que é uma porcaria. CLT no Japão é 50 vezes pior do que CLT aqui. Tem vários problemas com assédio, a questão das lojas, que eu já falei antes. Mas eu vou adiantar uma coisa que pelo menos talvez seja uma opinião meio impopular, mas eu acho que a gente devia parar de apontar o dedo só pro Japão e olhar pra nós. Aqui também tem uma oversexualização gigantesca de menores de idade, principalmente de criança em rede social. E eu não vejo ninguém falando disso. Aqui no ocidente mesmo, você tem músicas como funk, série com putaria pra cacete, tipo Elite, umas novelas da Globo da vida e mais uma porrada de coisa envolvendo hipersexualização, até mesmo de menores de idade, ou só algumas coisas que são meio exageradonas. E não me entenda errado, eu não tô aqui pra deslegitimar outras formas de arte, de música e os caralho a quatro. Diferente dessa galera que ataca outras pessoas na internet e tenta inferiorizar elas por causa do que elas consomem, eu não vou fazer isso, eu não acho isso nem certo. Mas vocês estão entendendo como é hipócrita? Porque existem dois pesos e duas medidas em relação a isso. A mesma coisa no ocidente, também feita para agradar adolescente, ou até mesmo atiçar um público bem safadinho, não é visto da mesma forma, não é problemático. Só é problemático quando é feito pelo japonês. Como foi, o próprio Brasil tem problemas e números tão alarmantes contra o Japão nesse sentido. A gente devia começar talvez a apontar o dedo para nós mesmos primeiro, para depois julgar o Japão. Não que eles não tenham problemas, mas eu acho que a gente devia resolver os nossos problemas, depois pensar nos outros. Até porque eu não moro no Japão, eu moro no Brasil. Então eu acho que eu me preocupo um pouquinho mais com o que tá acontecendo aqui do que tá acontecendo lá. O mesmo maluco que tá xingando uma garota aleatória numa rede social por causa de Sonobisquedol, tá vendo alguma série genérica cheia de sexo na Netflix, enquanto escuta funk e daí tem rentão de friere. Mas que saco. Como eu falei, é hipocrisia. Se pelo menos você ficasse quietinho no teu canto e não enchesse o saco dos outros, tava tranquilo, seja feliz e aproveite as coisas que você gosta da forma que você quiser. Mas não se esqueça do entretenimento, de refletir e de se divertir. Muitas das coisas que eu falei nesse vídeo tem histórias interessantes pra caramba, personagens carismáticos, sejam em anime, séries, jogos, etc. Não pare de consumir, não pare de se divertir e absorva essas obras. Com certeza deve ter alguma obra aí que vai te tocar da mesma forma que tem muita obra que me tocou também. Então não deixa de ter uma experiência tão boa só por causa de opinião alheia genérica com complexo de superioridade. E isso rola muito no Brasil. O tanto de gente que gosta de se sentir superior moralmente por causa do que consome é absurdo e é idiota pra caramba. Como diria a própria Marin, aproveite seus hobbies e seja feliz. その理由を聞かせてもらわなくてはならなくなったってわけだな。